intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, e ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Vamos orar? Pai amado, nós te amamos e reconhecemos que o Senhor é tão absolutamente maravilhoso. O Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos aqui nessa noite com os nossos corpos e mentes funcionando bem. Podemos abrir a sua palavra, estudar e aprender, e podermos contar com a maravilhosa presença do Teu Espírito em nós, fazendo exatamente aquilo que o Senhor disse que Ele faria, nos conduzindo a toda a verdade, nos ajudando a entender o Senhor, os seus mistérios e a sua palavra. E nessa noite em que nós vamos tentar entender a significância da palavra, nós pedimos que a palavra que se fez carne realmente venha habitar em nós agora, nessa noite, plenamente através do seu Espírito. E nós te damos autoridade e autorização, Senhor Jesus, que já é sua, mas nós cedemos a nossa vontade e a sua vontade. Venha e encampe o território das nossas mentes, nossas almas e nossos espíritos. E tire daí tudo que não serve e implante a sua verdade profundamente em nós, para que as nossas vidas glorifiquem o seu nome. Esse é nosso propósito. E por isso nós pedimos em teu nome. Amém. This afternoon we were looking at the impact of postmodernism and the shift towards it that has taken place in our society. Essa tarde nós estávamos olhando o pós-modernismo e o impacto da mudança para o pós-modernismo que está ocorrendo na nossa sociedade. And as we will continue to explore this week, basic elements of our humanity like the understanding of truth or reality. Meaning. Essa semana nós vamos continuar estudando os elementos básicos como verdade, significância, realidade. Are all being challenged and questioned. Todas essas coisas estão sendo desafiadas e questionadas. So as a prelude to our theme this evening on the Word of God in John's Gospel. Então, como prelúdio ao nosso tema dessa noite sobre a palavra de Deus no Evangelho de João, let us see what is happening with meaning. Vamos ver o que está acontecendo com significância ou significado. Meaning is being taken apart, dismembered. O significado está sendo desmontado, está sendo desmembrado. Sometimes when we listen to people that we don't trust, às vezes, quando nós escutamos pessoas em quem não confiamos, we just feel within us words, words, words. What are they but words? A gente sente dentro de nós palavras, palavras, palavras. O que são palavras se não meras palavras? Meaning is disintegrated. Porque o significado das coisas está desintegrando.
like loose sand instead of the sandstone. É como se fosse uma areia solta em vez de ser uma arenita. There's no cohesion. Não há nenhuma coesão. And of course, most of us spend a lot of our time socially in what we call chit-chat. E muitos de nós gastamos muito do nosso tempo socialmente apenas batendo papo. And you do it for an hour or 2 hours, E você faz isso durante 1 hora ou 2 horas. and at the end of it, what's being communicated? E no fim daquilo, o que se comunicou? Nothing. Nada. Conviviality, Simplesmente tivemos um bom tempo juntos, friendliness, amizade, but not very much. mas não muita coisa. So why has meaning fallen apart? Agora, por que o significado foi desmantelado? Because there's a reaction against the structure of language. Porque há uma reação contra a estrutura da linguagem. One of the traits of modernism was, as we've seen, rationalism. Dos traços do modernismo era exatamente como vimos hoje pela tarde, o racionalismo. And structuralism in language E a estrutura nas linguagens is an expression of rationalism. é uma expressão de racionalismo, do racionalismo. Just as legalism Da mesma forma que o legalismo is also traditional to religious language, também é parte ou faz parte da tradição da linguagem religiosa, or indeed morality. ou então moralidade. So what has happened in our postmodern reaction to Então, rationalism na nossa reação pós-moderna ao racionalismo, is to also question structuralism. é que nós começamos a questionar também o estruturalismo. And so Jacques Derrida, who is the great deconstructionist philosopher, Então, Jacques Derrida, que é o grande filósofo da deconstrução, has said that the relief and design of structures appears more clearly when the content, which is the living energy of meaning, is neutralized. ele disse que a estrutura e o significado das coisas aparece mais claramente quando o conteúdo e o seu significado são neutralizados. In other words, structuralism is about the formalism, about the formalities of how texts create meaning. O estruturalismo tem a ver com a forma em que textos criam sentido. It's right. It's like looking at the anatomy of language É como se você estivesse olhando a anatomia da linguagem, rather than the physiology of language ao invés da fisiologia da linguagem. as to what the language really means. O que a linguagem significa. But since language plays such an active role in forming our perception of reality, Agora, já que a língua tem um papel tão decisivo na formação da nossa percepção da realidade, if language disintegrates, se a linguagem desintegra, reality disintegrates too. a realidade vai junto. Because the role of language is crucially important Porque o papel da linguagem é crucialmente importante to organize and give meaning to our world. para organizar e trazer sentido ao nosso mundo. Yet meanings happen only in relation to structures. Agora, significado só existe em relação a estruturas. Words don't give a meaning on their own. A palavra não dá um sentido sozinho, só pela palavra. They're in a context Elas estão sempre num contexto or a grammatical structure. ou numa estrutura gramática. So it's significant to examine the background to this movement of deconstruction. E é muito interessante nós olharmos qual é o pano de fundo desse movimento de desconstrução. It was the father of modern linguistics, Foi o pai da linguística moderna, Ferdinand de Saussure, Ferdinand Saussure, who was a French linguist who lived between 1857 and 1913, que foi um linguista francês que viveu entre 1857 e 1913, who wrote a classic study posthumously in 1915 called Course in General Linguistics. que fez um estudo clássico que foi publicado após a sua morte em 1915, chamado de um curso de linguística geral. And he sought to understand how language communicates meaning that makes sense to us. E ele quis entender como é que a linguagem transmite significado que para nós faça sentido. So he was concerned about the interrelated workings of language. E ele estava preocupado com essa inter-relação, como é que trabalha, como é que funciona a linguagem.
But instead of tracing the etymology, or the origin of the meaning of words, E em vez de ir atrás da etimologia e a origem do significado das palavras, he saw language structurally. ele enxergava a linguagem estruturalmente. There were arbitrary systems that he called structuralism. E existiam sistemas arbitrários que ele chamava de estruturalismo. So it's not just that cultures use signs, Então não é apenas que as culturas usam sinais, but he saw that these become conventional, ele percebeu que essas se tornam convenções. that there's a sharing of these signs to give meaning. E há uma junção dessas e um compartilhar desses sinais que trazem um significado. So he created a new science of language, Então ele criou uma nova ciência de linguagem, which is really the science of signs, que é exatamente a ciência de sinais, which we now call semiology or semiotics. que nós chamamos de semiologia ou semiótica. This affirms that language is a system of rules E esse estudo afirma que a linguagem é um sistema de regras which combine into a system or structure, que, quando juntadas num sistema ou numa estrutura, and each language has its own laws. e cada língua tem as suas próprias leis, How many letters do you string together, and how many letters do you have in the alphabet? quantas letras você junta e quantas letras você possui no alfabeto. And so he saw that structuralism is characteristic of all cultures. E ele percebeu e entendeu que esse estruturalismo é característico de todas as culturas. But today, there's a reaction to that approach. Mas hoje há uma reação a esta abordagem. And as we said, structuralism, like rationalism, belongs to a closed world. E como nós dissemos já, o estruturalismo, bem como o racionalismo, pertencem a um mundo fechado. So if language is going to change to belong to an open system of thinking, Então, se a linguagem vai mudar e vai passar a pertencer a um sistema de pensar aberto, then there will be a reaction to structuralism too, então vai haver uma reação ao estruturalismo também, which is what's happening. que é o que já está acontecendo. And so there are three premises today Então, existem três premissas hoje, which are being assumed by the postmodernist linguist. que estão sendo assumidos e levados adiante pelo linguista pós-moderno. Language cannot point outside of itself. A linguagem não pode apontar para fora de si mesma. Languages produce rather than reflect upon meaning. A linguagem é produzida por, ao invés de refletir em cima de significado. And language does not express individuality, but the cultural mores. E que a linguagem não expressa individualidade, e sim a moral daquela cultura. In a sense, structuralism was not based on ontological foundations. O estruturalismo não foi baseado em fundamentos ontológicos, Rather on cultural foundations. e sim em fundamentos culturais. But postmodernism is more profoundly anti-foundational. Mas o pós-modernismo ele é profundamente antifundamental. So the postmodern critic today wants to expose these structures Então o crítico pós-moderno, hoje em dia, ele quer expor essas estruturas and then blow them up, e depois detonar, destroy them. simplesmente arruinar. And of course, one of the most significant French skeptics who's done this is Michel de Foucault. E um dos céticos franceses mais significantes nesta área é o Michel de Foucault. He speaks about being an archaeologist of truth or an archaeologist of language. Ele se autodenomina um arqueólogo da verdade ou um arqueólogo de línguas. It's a kind of psychoanalysis of language. É a psicoanálise da língua. So what are the motives and what are the premises that lie at the heart of this endeavor? Então, quais são os motivos e quais são as premissas que estão no coração deste trabalho, dessa busca? The assumption is that at the premise, the foundation of language is imperialism. A ideia básica é que no fundamento de toda língua está o imperialismo. That it's a kind of totalitarian or imperialistic
series of attitudes é que a língua seria uma série de atitudes totalitárias ou imperialistas, which would suppress the significance of individual minds. que quer suprimir a significância da mente do indivíduo. In other words, language is the enemy of self-expression. Em outras palavras, a linguagem é o inimigo da autoexpressão, de você poder expressar você mesmo. So we need to understand these signals that are being communicated. E nós precisamos compreender esses sinais que estão sendo comunicados. And of course, as many of you know better than I do, the feminist movement is very much concerned with semiotics. E como vocês sabem, muitos de vocês melhor do que eu, o movimento feminista é muito preocupado com semiótica. It's seeing the kind of masculine totalitarianism of so much language E ela acredita que muito da linguagem é masculina e totalitária. So we talk of man and not humanity, Então nós falamos de homem e não de humanidade. and we talk of he and not she, E nós falamos dele, mas não dela. and there's a sense of oppression that E há language communicates. senso de opressão comunicado pela linguagem. And of course, one of the most serious attacks on the credibility of the Bible E um dos mais sérios ataques à credibilidade da Bíblia is precisely this kind of approach é exatamente esse tipo de abordagem. of saying how patriarchal the Old Testament is, E de dizer que o Velho Testamento é um livro patriarcal. how we have to rewrite, in fact, the whole of the biblical message. E como que nós temos que reescrever, reeditar toda a mensagem bíblica. And so, really, what deconstruction is attempting to do Então a desconstrução está tentando fazer o seguinte: is to try and free language from these totalitarian oppressive elements of its structure, ela está tentando libertar a linguagem desses elementos totalitários e opressores da sua estrutura, so that words are given more flexibility para que as palavras tenham mais flexibilidade and not fixed in rigid structures. e não estejam fixas em estruturas rígidas. So there's the same reaction in language as there is in morality, Então existe exatamente a mesma reação em linguagem do que existe na moralidade, or in a reaction to rationalism. ou então na reação ao racionalismo. So what are defined as truths in the previous mindset Então, num pensar de ontem, o que era definido como verdade, are now exposed to have vested interests. agora estão sendo trazidos à luz como coisas que têm interesse próprio, interesse secundário embutido dentro dele, That they illustrate the interests of a power group. e que estão apenas a serviço de um interesse de um grupo em busca do poder. And that's one of the reasons why today language is becoming more and more professional. E é por isso que hoje em dia a linguagem está se tornando cada vez mais profissional. Because if you set language within a profession Porque se or a você, discipline, se você coloca a linguagem dentro de uma profissão ou dentro de uma disciplina, then it has a limited field of action. daí ela tem um campo de ação, um raio de ação limitado. It's still a power game, Ainda é um jogo de poder, but then if you're a member of the club, it's okay. mas se você faz parte daquele grupinho, daquela panelinha, então tudo bem. And part of the reason for professional language is to keep out the non-professional. E uma das razões que existe jargão profissional é para deixar o sujeito que não é parte daquele time para fora, As pro lado de not being a fora, member of the club. porque ele não é membro daquela panelinha. So, you know how doctors talk to each other, Você sabe como que os médicos conversam entre si, or philosophers, ou filósofos, or whoever. ou qualquer um, I had an amusing pastors. pastores. I had an amusing incident many years ago when a famous philosopher from another college came to dine at our college. Eu tive um incidente interessante alguns anos atrás, quando um filósofo muito famoso de outra universidade, outra faculdade, veio jantar na nossa faculdade. And I was interested to talk with him E eu because we quis- were sitting together at the table, E eu quis conversar com ele porque estávamos sentados juntos à mesa. and we started having an interested conversation. E começamos a ter uma conversa interessante. But then he turned to his host, who was the philosopher in our college. E aí ele virou para o anfitrião, que era o filósofo da nossa faculdade, Oh, I didn't know you had two philosophers in this college. e disse para ele: eu não sabia que vocês tinham 2 filósofos aqui na sua faculdade. Oh no, Houston isn't a philosopher; he's a geographer. Aí ele respondeu: não, Houston não é filósofo, ele é geógrafo.
That was the end of the conversation. Acabou a conversa por ali, não teve mais assunto comigo. I couldn't play that power game. Eu não podia jogar esse jogo do poder, para mim não. At least he scorned me to think I could. Ou ele, pelo menos ele achou que eu não poderia e não deveria. So what Derrida is trying to say is, well, yes, we have to play power games. E o que o Derrida Of está language. dizendo, ou tentando dizer é, sim, nós temos que fazer o jogo de poder das linguagens, das But línguas. of course, a basic premise of this kind of thinking Agora, a premissa básica desse pensamento is that such language cannot point outside of itself. é que esse tipo de língua não pode apontar, sinalizar para fora de si mesmo. In other words, it's incredible to a postmodernist linguist É incrível para um linguista pós-moderno to hear a voice from heaven saying, "This is my beloved son." que venha uma voz do céu e diga, este é meu filho amado. Language doesn't operate like A that. linguagem não funciona desse jeito. It's concerned about the self-interest of those who are communicating. Ela está só apenas preocupado com o interesse próprio daquele que está comunicando. It's a self-referring, a self-regulating system. É um sistema que tem como referente si mesmo e é autorregulamentado. So, what he calls a presence E aquilo que ele chama de uma presença is another way of saying there's a motive for the language. é outra maneira de dizer, olha, há um motivo para essa linguagem. It's a self-referent motive. E esse motivo, ela nasce de si mesmo, ele é autorreferente. Well, can you imagine somebody who is in that field of the philosophy of postmodern language Imagine alguém que está neste campo da filosofia da linguagem pós-moderna, reading John chapter 1 as we have this evening? lendo o trecho que acabamos de ler em João capítulo 1. So that's our challenge. Esse é nosso desafio. How do we respond? Como é que nós respondemos a isso? The thing about John's gospel is that we feel the atmosphere from the very beginning that we're in the law courts. A coisa com o Evangelho de João é que nós sentimos logo de saída de que estamos num tribunal de justiça. It's Jesus Christ who's under attack as a credible witness. E Jesus Cristo está sendo atacado quanto à sua credibilidade como testemunha. Just as Christianity is under attack from postmodernism today. Da mesma forma que o cristianismo está sendo atacado pelo pós-modernismo hoje em dia. So how can you be a credible witness Então, como é que você é uma testemunha crível in this very hostile environment? nesse ambiente tão hostil? And of course, in the classical world, when you were accused in the court, No mundo clássico, quando você era acusado num tribunal, you had no professional lawyer to defend you. você não tinha nenhum advogado profissional que viria à sua defesa. He didn't exist. Não existia o papel do advogado. The person that stood with you to corroborate that you're a reliable witness A pessoa que ficava junto com você para poder dar testemunho de que você era um bom testemunho, that you were speaking the truth que você estava falando a verdade, was your friend. era o seu amigo. And that's the significance of the paraclete. He's your friend corroborating you as a witness. E esse é o significado do Paráclito. Ele é o teu amigo que está avalizando o seu testemunho. And of course you can imagine in such a court that if your friend wasn't a smart chap, E você pode imaginar que num tribunal de justiça como esse, se o seu amigo não era muito he brilhante, might be more of a handicap than an asset. ele pode te prejudicar mais do que ele pode te ajudar. So that's the atmosphere of John. E essa é o ambiente do Evangelho de João. And there are over 90 times that the word witness or witnessing is used in this gospel. E nesse Evangelho a palavra testemunha ou testemunhar é usado mais do que 90 vezes. One of the reasons perhaps why John then is writing Uma das razões, talvez, por que João está escrevendo is because he's writing at the end of the century. é porque ele escreveu no final do século. Let's guess that it may be AD 90, 95. Ano It's a 90, guess. 95, mas isso é um chute. But that's what scholars guess. Mas os estudiosos acham que é isso. And what has happened is that there have been several stages in the shaping of Christian communities. E o que aconteceu é que houveram vários estágios que moldaram as comunidades cristãs. And probably John is writing to scattered
communities of Christians in Asia Minor, what we call Turkey today. E provavelmente João está escrevendo para diversas comunidades de cristãos que estão espalhados pela Ásia Menor, ou que chamamos de Turquia hoje em dia. But they suffer from a similar fate. E eles estão sofrendo de uma coisa como nós. They have been expelled from the synagogues. Eles sofrem de um mesmo mal. Eles foram expulsos das sinagogas. They've been judged by the Jews E foram julgados pelos judeus. with no court of appeal. E sem nenhum direito a nenhuma defesa. And so there's a need for them to be polemical Então há uma necessidade para que eles sejam polêmicos about the significance of their faith. quanto à significância da sua fé. But at the same time, already the pagan world, the Roman world, Mas ao mesmo tempo, já o mundo romano has recognized that they are different then from Judaism. Está reconhecendo que esse povo é diferente do judaísmo. In the early days of Christianity, Nos primeiros dias do cristianismo, there was little difference between Judaism and Christianity in the eyes of the authorities. havia pouca diferença entre judaísmo e cristianismo perante as autoridades. Era tudo a mesma coisa. And as Judaism had a favored status, E como o judaísmo tinha um status privilegiado, the legal privileges of being a Jew were extended without thinking to the Christians. os privilégios legais de ser judeu foram estendidos sem pensar para os cristãos. Now it was recognized they were different. Agora reconhece-se que são diferentes. So the Christians were doubly exposed. Então os cristãos estavam duas vezes mais expostos. They were the enemy of the state Eles eram inimigos do Estado and they were the enemy of the Jews. e eram inimigos dos judeus. And so therefore their polemical defense Por isso, a sua defesa polêmica becomes all the more significant. se torna ainda mais significante. And so John is actually, in a sense, defending the faith against both the classical world and the Jewish world. Então, João está nessa dupla defesa da fé, contra o mundo clássico e o mundo judaico. That's why he seems to be so Greek. E é por isso que ele parece tão grego aqui. Why he uses, for example, what we're going to look at this evening, the concept of the Logos, E é por isso que ele usa esse conceito que nós vamos olhar nesta noite, o conceito do Logos, which is essentially a Stoic concept. que é um conceito estoico. And at the same time, E ao defending the faith from Judaism. E ao mesmo tempo ele está defendendo a fé do judaísmo. And so one of the charges against John's gospel is its anti-Semitism. E uma das acusações que existe contra o Evangelho de João é que ele é antissemita. That again and again we find reference to the Jews, and every time the Jews are mentioned, they're mentioned in terms of hostility. E nós encontramos várias referências assim aos judeus e são sempre referências hostis. Actually, if we read more carefully, Mas se lermos com cuidado, the Jews and the world, which refers to the classical world, que nós veremos que os judeus e o mundo, que aqui se refere ao mundo clássico, are not discriminated against. não estão sendo discriminados. There's no, in a sense, difference between the polemic against the world and the polemic against the Jews. Não há nenhuma diferença na polêmica contra o mundo ou contra os judeus. It's really a polemic against all those who do not believe in the divine Logos. É, na realidade, uma polêmica contra todos aqueles que não acreditam no Logos divino. And so, if you hear the argument, oh, it is anti-Semitic, Então, se você ouvir este argumento de que o Evangelho de João é antissemita, then of course you have to do your homework aí você tem que fazer a lição de casa and demonstrate clearly that really what John is attacking e demonstrar claramente que aquilo que João está atacando is the blindness of those who do not accept that the Word became flesh and dwelt among us. é a cegueira daqueles que não aceitam que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. And of course that's what today you find, that when we mentioned this afternoon, Mel Gibson's film on the Passion. E é isso que você encontra, por exemplo, no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, como nós mencionamos mais cedo. Immediately there's hue and outcry, oh, this is anti-Semitic. Todo mundo começou a protestar que era um filme antissemita. I've not seen the film, so I'm not sure how true that is. Eu não vi o filme, então eu não sei até que ponto é verdade isso.
But it would be much wiser to say no. Christianity is not against the Jews. Mas seria muito mais sábio dizer, não, o cristianismo não é contra os judeus. Christianity is against all who do not accept the revelation of the Word made flesh. Mas o cristianismo é contra todos aqueles que não aceitam a revelação da palavra que se fez carne. So keep it as a unified attack. Então mantenha isso como um ataque unificado. Don't discriminate. Não discrimine. Well, now let's look then at the significance of the word. Então vamos olhar a significância da palavra. The apostle is using a term, logos, that was used by the Greek philosophers. O apóstolo está usando uma palavra, logos, que era utilizado pelos filósofos gregos. It's a word that was first used by the Greeks in the 6th century BC. É uma palavra que foi usada pelos gregos pela primeira vez no 6º século antes de Cristo. And it's attributed to Heraclitus of Ephesus. E ela é atribuída a Heráclito de Éfeso, who used the word as the speech and reason of the intelligible law of the universe. que usou essa palavra como a razão e a fala do universo inteligível. Every scientist has a common faith. Todo cientista tem uma fé comum, Faith in the intelligibility of the universe. que é uma fé no fato de que o universo é inteligível. There would be no scientific pursuit without it. E não haveria busca científica sem isso. And that's basically what the Stoics understood. E os estoicos entendiam exatamente isso, There was a natural order. de que havia uma ordem natural. There was a kind of harmony of the spheres, as medieval thinkers developed. Havia uma harmonia das esferas, como os pensadores medievais gostavam de dizer. That suggests that to examine the universe is to examine the law of the universe. E ela sugere que, ao examinar o universo, nós estamos examinando de fato a lei do universo. It could be that the origin of this is Egyptian, Pode ser que a origem disso seja egípcio. and that Thoth, Thoth, E pode ser que Thoth was that word, that logos, era esta palavra, ou logos, that gave harmony to the Egyptian way of life. e que trazia harmonia ao modo de viver egípcio. This is my own interpretation as a geographer. Essa é a minha interpretação como geógrafo. But why should the Egyptians have discovered this original logos? Mas por que os egípcios teriam descoberto este logos original? Because their whole way of life revolved around the Nile. Porque toda a vida deles circundava em volta do Nilo. And unlike the irregularities of the hydrology of the Euphrates and the Tigris, E bem ao contrário das irregularidades da hidrologia do Eufrates e do Tigre, there's a remarkable regularity of flow of the Nile, o Nilo é um rio bastante regular, because its headwaters are sustained and controlled by the Great Lakes of East Africa. porque as suas cabeceiras são sustentadas e controladas pelos grandes lagos da África Oriental. And the monsoonal winds that also bring rain in the month of November E as chuvas que ocorrem sempre no mês de novembro simply reinforce the regularity of flow. They don't create a cyclical disturbance very much. elas não criam um distúrbio cíclico, e sim elas reforçam a regularidade do fluxo daquele rio. So perhaps the original logos was the regularity of the Nile for the hydraulic civilization of Egypt. Então, quem sabe o logos original que dava sentido à vida egípcia era o logos da regularidade do fluxo daquela sociedade hidráulica que era o Egito. And when you look at the hieroglyphics and the temple drawings of the way of life of the Egyptians, they're a happy people. E quando você olha todos os desenhos e a linguagem e a comunicação do povo egípcio, você percebe que eles eram um povo feliz.
you don't see much evidence of neurosis and nervous breakdown. Você não vê muita evidência de neurose e de problemas, grandes problemas de estresse. They generally have smiling faces. Geralmente eles têm um sorriso no rosto. It's a good life. Era uma vida boa. Of course, there's a problem of mortality, Havia um tal de mortalidade que era um problema, so there certainly was that problem. e isso sempre os afligia. Perhaps the God Thoth was introduced into the Greek world E então, quem sabe, o Deus Thoth foi reintroduzido ao mundo grego, but reinterpreted by the Greeks, not so much as regularity, e reinterpretado pelos gregos não como esse sentido de regularidade, but as speech. mas sim como fala, como linguagem. And of course, the speech maker of the gods was Hermes. E quem era o responsável pela fala e os discursos dos deuses era Hermes. He's the messenger. Ele era o mensageiro. And it's within that theme of the messenger of the gods E é dentro desse tema do mensageiro dos deuses that we then have the association of logos with speech. que nós temos essa associação de logos com fala, Well, com discurso. what has, in a sense, attacked this understanding of logos E o que tem mais atacado esta compreensão de logos are secular Jews. são judeus seculares. They're the most violently anti-language. Eles são os mais violentamente anti-língua. In fact, there was one recent literary critic that wrote a book about showing who were the most destructive contemporary literary critics. E um crítico literário recentemente escreveu um livro mostrando quais eram os críticos literários mais destrutivos. Apostate Jews. Judeus apóstatas. In fact, the book is called The Slayers of Moses E o livro se intitula Os Assassinos de Moisés, because of this violent reaction to the law of Sinai. por causa dessa lei tão violenta contra a lei do Sinai. And it's significant that Freud himself is an apostate Jew, E é interessante ver que Freud era um judeu apóstata. was one, of course, who undermines language É um desses que solapou a linguagem and meaning e significado by the whole inventiveness of psychoanalysis. com toda essa invenção da psicoanálise. Does this text mean this? Será que esse texto significa isso? That's been the preoccupation for millennia on the part of the Jews. Por parte dos judeus, eles estão há milênios preocupados com esse tipo de coisa. How do you interpret the Torah? Como é que você interpreta o Torá? And so the whole culture of Judaism is around the Torah. Então, toda a cultura do judaísmo está em torno do Torá. So Heidegger, the German philosopher, who Então- is a Jew in his origin, Então, Heidegger, que é um filósofo alemão e judeu na sua origem, is the one who identifies the Logos, whether it's Greek or Christian, é aquele que identifica o Logos, seja ele grego ou cristão, with a slave mentality, com uma mentalidade escrava, because it's an imperial Logos porque é um Logos imperial, that he sees is being interpreted. que ele vê que está sendo interpretado. So it's an interesting theme. Então, é um tema muito interessante. And to see, therefore, that it's the same reaction that we get with Nietzsche, É a mesma reação que nós temos com Nietzsche, por exemplo, who, of course, has profoundly influenced Heidegger que influenciou muito Heidegger and, of course, the postmodernists today. e também os pós-modernos de hoje. In other words, postmodernists are reacting to all systems of thought as being systems of power. Então, o pós-modernista está reagindo a todos os sistemas de pensamento como sendo sistemas de poder. And Michel de Foucault has, of course, articulated this very clearly. E Michel de Foucault tem articulado isso muito claramente. And so, from the postmodern mindset, the greater the claims are made to the truth of God, Então, no ponto de vista pós-moderno, quanto mais se faz afirmações sobre as verdades de Deus, the worse are interpreted its motives. quanto pior são interpretados os seus motivos.
So they would argue in a kind of psychoanalysis of John's Gospel as follows. Então eles fariam o seguinte argumento num tipo de uma psicoanálise do Evangelho de João. Precisely because the Johannine Christians were an oppressed religious minority, Já que os cristãos que leram o livro de João eram um grupo cristão, uma minoria opressa, because of their distinctive claim of the divinity of Jesus, e porque eles insistiam nessa divindade de Jesus, they counterclaimed by saying that the claim above all claims is Jesus saying, I am. o que está exatamente trabalhando contra eles é esta alegação acima de todas as alegações onde Jesus diz, eu sou. He's sharing divinity with Yahweh. Ele está repartindo ou compartilhando a divindade com Javé. For this blasphemy, he is crucified. E por esta blasfêmia ele foi crucificado. And for the same blasphemy, the Christians should be excommunicated. E pela mesma blasfêmia, os cristãos deviam ser excomungados da sociedade. So why are they boasting about this claim of the I am? E por que eles estão se gabando desta alegação, eu sou? Because they're a marginalized group compensating for their status. Porque eles são um grupo marginalizado que está tentando compensar pelo seu status de marginalizado. It's like what you find among the poor in Brazil. É como aquilo que você vê entre os pobres do Brasil. You work all year, Você trabalha o ano inteiro making your clothes fazendo suas roupas, to appear at carnival, fazendo a sua roupa para o desfile do carnaval, crowned as a king or a queen, e você é coroado como rei ou rainha. and it's a wonderful compensation E é uma compensação maravilhosa for the misery and poverty of your life for the rest of the year. pela miséria e toda a pobreza da sua vida durante o resto do ano. So that's why the Johannine community E é por isso então que essa comunidade joanina are extolling the deity of Christ. estão dizendo com alto e bom som que Jesus Cristo era divino. In other words, they're denying it has anything to do with God. Então estão negando que tenha qualquer coisa a ver com Deus. It's a form of self-compensation. Ela é uma forma de autocompensação. Well, you wonder, am I going to spoil your reading of John's Gospel when I tell you these things? E aí eu fico pensando, será que eu vou estragar o livro de João para esse povo quando eles forem ler daqui em diante? God forbid. Que Deus nos livre disso. But this is what you're up against. Mas é isso com o que vocês estão se deparando. When we get out of our evangelical ghettos and face the world around us. Quando a gente sai do nosso gueto evangélico e vai encarar o mundo que está aí fora, é isso que o pessoal pensa. And so again, there is this charge of being anti-Semitic. E então existe essa ideia de que é um evangelho antissemita. And of course the Holocaust has made us very sensitive to any accusation of being anti-Semitic. E o Holocausto fez de todos nós pessoas extremamente sensíveis contra qualquer acusação de sermos antissemitas. See anything against the Jews today, Porque qualquer coisa que se diga contra os judeus hoje em and dia, it's if you're contributing to the Holocaust. você está contribuindo ao Holocausto. So that's politically not very correct. Então é politicamente incorreto você falar qualquer So coisa. of course we're hypersensitive about that. Então é lógico que todos nós somos altamente sensíveis quanto a isso. So as I say, this was the issue that we have to deal with the Jews in John's Gospel. E como eu disse, esse é o assunto que nós temos que lidar quanto aos judeus no Evangelho de João. And so Morris Casey, who is a New Testament scholar, Então, o Morris Casey, que era um estudioso do Novo Testamento, writes a whole book on the anti-Semitism of John's Gospel. escreve um livro inteiro sobre o fato de que o Evangelho de João é antissemita, Just 2 years ago. só há 2 anos atrás. So what I'm suggesting again is that he's not against the Jews as such, E o que eu estou sugerindo é que ele não está contra os judeus, but he's against all the authorities, mas ele está contra todas as autoridades, whether in the synagogue or in the pagan courts, quer na sinagoga, quer nas cortes pagãs, who are against Jesus que Christ. são contra Jesus Cristo. He that is not for me is against me. Aquele que não é por mim é contra mim. Now, the Stoics, in their use of the Logos, Agora, os estoicos, na sua utilização do logos, were doing what science tries to do today. estavam fazendo aquilo que a ciência está tentando fazer hoje em dia. It was seeking to unify humanity Estavam tentando unificar a humanidade and giving an intellectual orientation
e dando uma orientação intelectual that would bind all humanity in this pursuit e que juntaria toda a humanidade nessa busca, of the law and order of Stoic morality. naquilo que é a lei e a ordem da moralidade estoica. And actually, the church adopted that Stoic morality E a igreja acabou adotando essa moralidade estoica in the Middle Ages na Idade Média, to unify all the ethnic groups de forma a unificar todos os grupos étnicos of Europe that had their differing common laws da Europa que tinham leis comuns que diferiam um do outro, under one law of morality debaixo de uma só lei de moralidade, that we call the virtuous life, que nós chamamos da vida virtuosa, the four cardinal que virtues são as 4 virtudes cardeais, of prudence que é prudência, and justice justiça, and fortitude fortitude ou força, and what's the other one? qualquer Abstinence, outra, yes. e abstinência. So it's been a very useful model. Então esse foi um modelo bastante útil. But of course, the purpose that John is using the Logos Mas João está se utilizando do Logos is to distinguish one that is classical from one that is the Old Testament fulfillment. para distinguir ou diferenciar um que é clássico daquele que é o cumprimento do Velho Testamento. So it's significant that the witness to the Logos that John uses E é interessante ver que o testemunho do Logos que João usa is John the Baptist. é João Batista. For John the Baptist is that bridge between the Old Covenant and the New Covenant. Então João Batista é aquela ponte entre a antiga aliança e a nova aliança. He's the last of the prophets, É o último dos profetas and therefore as such, he is binding the Old Covenant with the New Covenant in Christ. e assim como tal ele está unindo a antiga aliança como a nova aliança em Cristo. But of course, what we find is being asserted by John Mas aquilo que nós vemos que está sendo afirmado por João is that the Logos that is now manifest in Jesus Christ é que o Logos que agora é manifesto em Jesus Cristo is the antithesis of power. é a antítese do poder. It's not the totalitarianism of Egyptian life. Não é aquele senso totalitário da vida egípcia. It isn't even the totalitarianism of Greek intellectual life. E nem mesmo o totalitarismo da vida intelectual dos gregos. The purpose is not to assert violence O propósito não é de você afirmar a violência or the exercise of power. ou o exercício do poder. No, God so loved the world Não, Deus amou o mundo that he gave his only begotten Son. tanto que ele deu o seu único filho. And so the prologue echoes two realities. Então o prólogo ele ecoa 2 realidades: The reality of creation a realidade da criação and the reality of the salvation of humanity. e a realidade da salvação da humanidade. In other words, the reality of creation A realidade da criação transcends the reality of the Nile hydrology transcende a realidade da hidrologia do Nilo, because it's dealing with the founding of the universe porque ela está lidando com a fundação do universo and not just simply a hydraulic system that gives efficiency for a well-being of life. e não simplesmente um sistema hidráulico que permite um certo estilo de vida se tornar mais eficiente. And so it's important for us to realize that some of the early fathers perhaps distorted this. E é importante que nós possamos entender que alguns dos primeiros pais talvez distorceram isso um pouquinho. Just as Justin Martyr argues that the Logos was already given to the Greeks. Como Justin Martyr argue que o Logos já tinha sido dado aos gregos And has now been manifest in Christ. e agora foi manifesto em Cristo. And of course we have to say, oh no, it's not a Stoic Logos that has been manifest in Jesus E Christ. nós temos que dizer, não é um Logos estoico que foi manifesto em Jesus Cristo. It's not that nature is now fulfilled in Jesus Christ. Não é que a natureza agora achou seu cumprimento em Jesus Cristo. Because that's the heritage that we have of Mother Nature today. Mother Nature is the Logos of the Greeks. Essa é a herança que nós temos na Mãe Natureza hoje em dia. A Mãe Natureza é a herança dos gregos. And Mother Nature has nothing to do with creation. E a Mãe Natureza não tem nada a ver com criação.
So this optimistic syncretism is something that we ourselves get confused with. E esse sincretismo otimista é algo que até nós mesmos somos confusos por ele ou confundidos por ele às vezes. So specifically, John affirms that the world was made through him, through Jesus Christ, Então, especificamente, João afirma que o mundo foi feito através de Jesus Cristo, though it's Jesus Christ that was not known by the world. e Jesus Cristo não foi conhecido pelo mundo. Verse 10, the world knew him not. O versículo 10 diz que o mundo não o conheceu. It's interesting that there's this double rejection. E é interessante que há essa dupla rejeição. The Stoic world didn't know him. O mundo estoico não o And conhecia, then the next verse says, and the Jews didn't know him. e o próximo versículo diz, e os judeus também não For conheciam, he came to his own home, porque ele veio para o seu próprio lar, but his own people received him not. mas o seu próprio povo não o recebeu. And so it's a double rejection. Então é uma dupla rejeição. And that's where we would say it's not anti-Semitic. E é aí que nós diríamos que não é antissemita. It's anti the disbelief of the whole world. É anti quem não crê, o mundo inteiro. So instead of this intelligence bringing people closer to the divine revelation, Então, ao invés dessa inteligência trazer as pessoas mais para perto da revelação divina, because the Logos is the source for intelligence porque o Logos é a fonte da inteligência, in classical intelligence. na inteligência clássica. But this very intelligence was the intelligence that stumbled and refused to believe it. Mas essa própria inteligência é aquela que tropeçou e se recusava a acreditar. And of course, Paul has already picked this up in his letters when he says, the wisdom of God has appeared to be folly to the Greek E intelligence. Paulo já viu isso nas suas cartas, ele fala, a sabedoria de Deus é alguma coisa inaceitável para a inteligência dos gregos. It's precisely the Stoic Logos that refuses to accept this reality. É exatamente o Logos estoico que se recusa a aceitar essa realidade. So undoubtedly the prologue is actually referring to the passion of our Lord. Então, sem dúvida, esse prólogo está se referindo à paixão do nosso Senhor. So that we realize that the knowledge that we have of the divine Logos doesn't come by power. Então nós percebemos que o conhecimento que nós temos do Logos divino não vem através de poder divino, But it comes by the manifestation of divine love and the death of Jesus Christ. Perdão, o conhecimento que nós temos do Logo divino não vem através de conhecimento humano, e sim pela manifestação do amor de Jesus Cristo. These are the very antithesis of the presuppositions of Michel de Foucault. E essa é exatamente a antítese das pressuposições de Michel de Foucault, Or indeed any deconstructionist today. ou qualquer um desses deconstrucionistas de hoje em dia. So in other words, the true antecedent of John's use of the Logos Então, o verdadeiro antecedente do uso que João faz do Logos is not Greek philosophy at all. não tem nada a ver com filosofia grega. It's rather the Old Testament. É, na realidade, o Antigo Testamento. And that when we begin to see what kind of Logos this is, E quando nós formos ver que tipo de Logos é este, it's the suffering servant of Isaiah. é o servo sofredor descrito em Isaías. And of course, this is a total offense, stumbling block to the Jews, E isso para os judeus é uma ofensa total, uma pedra de tropeço, as well as folly to the Greeks. e bem como para os gregos. See, the Logos of God Porque o Logos de Deus puts up with no resistance, não aceita resistência. but rather is led as a lamb to the slaughter. Ele não oferece resistência, ele é levado como um cordeiro ao matadouro, This picture that John the seer captures in the book of Revelation. que é a imagem que João também faz constatar no livro do Apocalipse, Where the sovereignty of God onde a soberania de Deus is held by a little lamb, é tiny little lamb, mantida ou está na posse de uma ovelhinha, and the diminutive form deliberately indicates that it's so small, it's just been born, as it were. e a forma que é usada em Apocalipse é uma ovelhinha que é tão pequenininha que acabou de nascer. And it's this tiny little lamb E é essa ovelhinha pequenininha that rules forever and ever. que reina para sempre e para sempre. It's an incredible contradiction to our imagination. E é uma contradição maluca para a nossa compreensão.
And so, this slain lamb from before the foundation of the world Então, esse cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo is God's emissary. é o emissário, é o enviado de Deus. But that word was not accepted, Mas essa palavra não foi aceita. and his slainness indicates its rejection. E o fato dele ter sido morto indica a sua rejeição. Of course, Michel de Foucault is correct about human intelligence. E é claro que Michel de Foucault está correto quanto à inteligência humana. Violence does lie at the heart of intellectual pursuits of humanity. A violência está, de fato, bem no coração das buscas intelectuais da humanidade. Look at all the competition in professional life. Veja só quanta concorrência há na vida profissional. Look at all the envy that is the dynamism for the manifestation of culture. Olha quanta inveja que é o motor, é o dínamo da manifestação da cultura. But God is not the envious God that man is. Mas Deus não é o Deus cheio de inveja que o homem é. He's an incredibly different God. Ele é um Deus incrivelmente diferente. And that's one of the things that we will explore in this gospel. E isto é uma das coisas que nós vamos estudar aqui nesse evangelho. You know, one of the things that we often take for granted is that we all know who God is. Uma das coisas que a gente às vezes acha que sabe é que nós achamos que sabemos quem Deus é. And our God is really not the biblical God. E o nosso Deus não é o Deus bíblico. He's the God of the philosophers. Ele é o Deus dos filósofos. It's the philosophers that talk about his omniscience and his omnipresence São os filósofos que falam da sua onisciência, da sua onipresença and his omniscience and all the rest of it. e a sua onipotência e tudo isso. But sewn in the coat of Pascal that he used to wear to keep himself warm E costurado dentro do casaco que Pascal vestia para se manter aquecido, was the confession of his conversion. estava a confissão da sua conversão. That he'd been confronted not by the God of the philosophers, Que ele tinha sido confrontado não pelo Deus dos filósofos, but the God of Abraham, Isaac, and of Jacob. e sim o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. So we have to remember that so often correction is needed about our understanding of deity. E nós temos que lembrar que muitas vezes nós precisamos ser corrigidos na nossa compreensão da divindade. God's nature is not what we think it is, A natureza de Deus não é o que nós achamos que é, according to our natural minds. de acordo com a nossa mente que é natural. But the other thing that we find in the Logos Outra coisa que nós achamos no Logos is not that it's just a contradiction of the mindset of the Egyptian or the Greek or the contemporary, é que ela não é apenas uma contradição do grego, do egípcio ou do contemporâneo da época, but it's the Logos that is the creator. mas também é o Logos que é o Criador. So in the beginning was the Word, Então, no princípio era a palavra, clearly echoes the first sentence of Genesis chapter 1. é um eco de Gênesis 1 e 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. No princípio criou Deus os céus e a terra. So what was before creation? Então, o que veio antes da criação? Only God. Só Deus. Together with the waters, the mysterious waters of darkness and chaos. Junto com aquelas misteriosas águas da escuridão e do caos. But even then, Mas mesmo então, the Word was. o Logos era, a palavra era. As Proverbs 8:22, 27 declare, the Lord created me at the beginning of his work. Como Provérbios 8, 22 a 27 diz, o Senhor me criou no começo, no princípio do seu The trabalho. first of his acts of old. É o primeiro das suas ações. Ages ago I was set up at the first before the beginning of the earth. E épocas atrás eu fui estabelecido antes do começo da terra. When he established the heavens, Quando ele estabeleceu os céus, I was there. eu estava lá. So in the prologue, there's the use of the imperfect tense to be, Então, no prólogo existe o uso desse tenso imperfeito, which que é places the word outside the limits of space and time. que coloca a palavra para fora dos limites do tempo e do espaço. That indeed the word pre-exists outside of the human story. Em outras palavras, a palavra ela pré-existe antes da história humana, ou para fora da história humana. And indeed pre-exists before creation itself. E também existe antes da criação propriamente dita. Yet the word does not pre-exist for its own sake. Agora, a palavra não pré-existe para fins de si mesma.
Our knowledge exists for its own sake. É o nosso conhecimento que existe para si mesmo. We pursue knowledge for knowledge's sake. Nós buscamos o conhecimento para fins de conhecimento tão somente. But the Logos is not self-contained. Mas o Logos, ele não se contém em si mesmo. And of course that's the heart of Stoic ontology. E este é o coração da ontologia estoica. That as the Logos exists for its own sake, Já que o Logos existe para si mesmo, so the individual has the autonomy of what they call oikiosis, which means self-existence, então da mesma forma o indivíduo tem a autonomia da existência para si mesmo, which of course is the autonomy of the Enlightenment thinker. que é a autonomia do pensador do iluminismo. No, the Logos exists in a relationship. Mas o Logos existe num relacionamento, For the Word was with God. porque a palavra estava com Deus. And this word pro, or with, E essa palavra pró ou com is not static as it is in classical thinking. ela não é uma palavra estática como ela é no pensamento clássico. It literally implies that the Word was always turning towards God. Ela quer dizer que a palavra estava sempre se voltando para Deus. That the existence of the Word was for the sake, you might say, of communion with God. Que a existência da palavra era para a possibilitar a comunhão com Deus. That the Word is expressive of an eternal fellowship. E que a palavra é a expressão de uma comunhão eterna. So when we have the Word within us, Então, quando nós temos a palavra dentro de nós, it's not a word that informs, ela não é uma palavra que informa. it's a word that transforms our identity. Ela é uma palavra que transforma a nossa identidade. So that our consciousness is for the other. Então, a nossa consciência é para o outro. We're always turning our face to the face of God. Nós estamos sempre voltando o nosso rosto para o rosto de Deus. We're always in His presence. Nós estamos sempre na presença dele. We are turned, as it were, towards Him constantly, continually. Nós estamos voltados para ele como se fosse constantemente e continuamente. So it's a dynamic relationship. Então é um relacionamento dinâmico. And at the same time, with that dynamism, there's implied that the Word was with God, that there was intimacy with God. E nesse mesmo relacionamento dinâmico existe a ideia de que a palavra estando com Deus havia intimidade com Deus. It's as if the thought and speech are one. É como se o pensar e o falar fossem uma coisa só. When sometimes spouses are very close to each other, De vez em quando um casal está muito próximo, são muito próximos um ao outro, cônjuges, the mind of one can be the mouth of the other. o que um está pensando, o outro já está falando. That's what's implied in this wonderful picture. É isso que está implícito aqui nessa imagem tão maravilhosa. Then it says, the Word was with God, indicating that the Word and God retained their uniqueness. Também diz que a palavra estava com Deus, o que indica que cada um deles, a palavra e Deus, mantinham a sua unicidade. Despite the oneness that flows from their intimacy, Apesar de que dos dois escorre essa unidade, they are both God, são ambos Deus, but they are distinct persons. mas são pessoas distintas. As we say in theological jargon, there are two hypostases. Como nós dizemos no jargão teológico, são duas hipostases, não sei como traduzir isso. Two distinct beings, São dois seres distintos, and yet in the indivíduos, same God. dentro do mesmo Deus. And so it has been suggested that John is intending us to know Então, o que se sugere é que João está tentando fazer com que a gente saiba that the whole of his gospel is to be read in the light of this verse. que todo este evangelho deveria ser lido à luz deste versículo. As Jesus is to rebuke Philip later on and say, Philip, have I been all this time with you and you haven't understood? Da mesma forma que mais tarde Jesus vai repreender a Filipe e vai dizer: Filipe, eu estou esse tempo todo com vocês e você não entendeu? That he that has seen me has seen the Father also. Que aquele que me viu, viu o Pai também? And so the words of Jesus too are also the deeds of Jesus, Então, as palavras de Jesus também são as ações de Jesus, as the words and deeds of God. como são as ações e palavras de Deus. So one commentator has said
Então, um comentarista já disse: If this verse is not true, se este versículo não for verdade, then the whole book of John's Gospel is blasphemous. então todo o Evangelho de João é blasfemo. And of course that's what the Muslim and the Jew will say. E é exatamente isso que o muçulmano e o judeu vão dizer. If monotheism is the only expression of God, Se monoteísmo é a única expressão de Deus, then this verse is the cause for its total denial. então este versículo aqui é a causa da sua negação total. Because also what is declared here is that this man Jesus Porque o que se declara também aqui é que este homem, Jesus, is the co-revealer and the co-creator é o co-revelador e o co-criador of all things. de todas as coisas. And of course the next verse reiterates this, E o próximo versículo reitera isso. that it's the humanity of Jesus, he, this man, É que é a humanidade de Jesus. Ele, este homem, was with him from the beginning. estava com Deus no princípio. And so verses 3 to 5 then plot out the implications of these fundamental statements. Então, os versículos 3 a 5 vão nos dando então as implicações dessas declarações tão fundamentais. All things came into existence through the Word, Todas as coisas passaram a existir pela palavra, so that we may say that biblical speech about creation de forma que nós podemos afirmar que o discurso bíblico a respeito da criação is fundamentally what the medieval scholars call creatio per verbum, creation by the Word. é exatamente o que os estudiosos medievais diziam que era criação através da palavra. This is more fundamental than to say creatio ex nihilo, that he's created all things out of nothing. Que é mais fundamental ainda do que dizer que ele criou todas as coisas a partir do nada. You might say creatio ex nihilo expresses the power of God, Você poderia dizer que criar a partir do nada expressa o poder de Deus. but creatio per verbum expresses the love of God, Mas criar pela palavra expressa o amor de Deus, because it's the language of love. porque é a linguagem do amor. And so the significance is that this one is the life. E a significância disso é que este é a vida. In him was life, and the life was the light of man. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. That is to say, the light of self-expression, Isto é a luz da autoexpressão, the light of revelation, a luz da revelação, the light of communication. a luz da comunicação. So, this is the profound statement that is given to us. Essa é a declaração tão profunda que nos é dada. All things came into being through him. Todas as coisas passaram a existir através dele. And the early fathers put a colon there, E os primeiros pais colocavam um ponto e vírgula ali. as if to say, and the next statement expands on that same statement. Em outras palavras, a próxima frase é uma expansão da primeira. And without him, not a single thing came into being. E sem ele, nada do que foi feito se fez. So, truly, Então, of verdadeiramente, him we live and move and have our being, é nele que nós vivemos e existimos, and without him we could do nothing. e sem ele fazemos nada. And so, this is the life of the world. E essa é a vida este é a vida do mundo. This is the life that is the light of man. E essa é a vida que é a luz dos homens. So in Psalm 36, verse 9, these two realities of life and light are brought together. Em Salmo 36, versículo 9, essas duas realidades de luz e de vida são unidas. With thee is the fountain of life, and in thy light we do see light. Contigo está a fonte da vida e na sua luz nós vemos a luz. It's the rebellion of the world that's darkness, A rebelião do mundo é que é trevas, but the light overcomes that rebellion. mas a luz sobrepuja esta rebelião. Well, as I meditated about this myself, I've thought, and this is what we come to now, what is the primordial significance of speech? Enquanto eu meditava nisso, eu comecei a perguntar qual será o significado primordial do uso da palavra. Why is language so vital for us? Por que a linguagem é tão importante para nós? And the only person that I've found that has helped me is a Jewish Christian who was, as a young man, converted to Christian faith. E a única pessoa que pôde me ajudar com isso era
um judeu cristão que se converteu como jovem. There's a remarkable correspondence with a fellow soldier in the trenches in 1916. Ele tem uma correspondência impressionante com um colega soldado nas trincheiras da guerra em 1916. He's fighting in the Western Front at Verdun, and his friend is in Macedonia fighting there. Ele está em Verdun e o amigo dele está na Macedônia, ambos estão lutando ali. And they have a remarkable correspondence. E eles têm uma correspondência entre si, formidável. In spite of all the logistical difficulties. Apesar de todas as dificuldades logísticas de uma correspondência And they're dessas. both Jews, São ambos judeus. but one has become a Christian, Um deles se converteu. and the other is a nominal Jew. E o outro é um judeu nominal apenas. And so Eugene Rosenstock Hussey, Então, Eugene Who's the Rosenstock Hussey, que é o cristão, he writes to his friend and he said, "You're not a proper Jew escreve para o amigo dele e fala: você não é um judeu correto, because you have to be a personal Jew, not an ethnic Jew. porque você tem que ser um judeu pessoal, não um judeu étnico. You need a personal commitment to be a Jew." Você precisa de um compromisso pessoal para ser judeu. And so ironically, he helped to convert him to be a real Jew. Então, ele, ironicamente, ajudou o amigo dele a se converter num verdadeiro judeu, Because he had discovered what it was to be a real Christian. porque ele havia descoberto o que era ser um verdadeiro cristão. And that was personally to be a Christian. E isso era ser um cristão pessoal. Now, what he saw philosophically happening in the Western world E o que ele viu que filosoficamente estava acontecendo no mundo ocidental was that the rationalism and abstraction é que o racionalismo e a abstração of the Enlightenment do iluminismo was creating a huge vacuum in the human condition. estava criando um enorme vácuo na condição humana. And so nature abhors a vacuum. E a natureza detesta um vácuo. And so he said, something terrible is going to happen to our Western civilization. Então ele disse: alguma coisa terrível vai acontecer com a nossa civilização ocidental, Because of the vacuum of idealism. por causa do vácuo do idealismo. Do you know what he was really anticipating? Sabe o que ele estava antecipando na realidade? 1916? Lá em 1916, The Holocaust. o Holocausto. Because what is the Holocaust? Mas porque o que é o Holocausto? It's the maximization of rationalism É a maximização do racionalismo to create a bureaucratic machine. para se criar uma máquina burocrática. And it was in Prussia at the end of the 19th century E that foi na bureaucracy was invented for the state. E foi na Prússia, no final do século XIX, que a burocracia foi inventada para o Estado, So that humanity could be abstracted to the Jewish question, para que a humanidade pudesse ser abstraída da questão judaica, like a mathematical problem. como se fosse um problema matemático. How do you deal with it? Como é que você lida com ele? And so Rosenstock Hussey was never popular in Germany and had to flee, of course, in 1933. Então Rosenstock Hussey não foi bem quisto na Alemanha e teve que fugir em 33. So he reflects upon the human significance of language. E ele reflete sobre a significância humana da linguagem. He says, the very name of God means E ele diz que o próprio nome de Deus significa he who speaks aquele que fala, as he who relates. como aquele que se relaciona. And he's the one who inspires man E é ele que inspira o homem that man may also speak. And of course he's referring to humanity. para que a humanidade possa falar. So it's human speech that identifies the levels of relationship. Então é a fala humana que identifica os níveis de relacionamento. I and you and we Eu and they, e você e nós e eles, from those that are it and that, separando daqueles que são isto ou aquilo, or which or who. ou o que ou quem. In other words, there are proper relationships that language establishes. Em outras palavras, há relacionamentos particulares que a linguagem estabelece. There are these structures behind speech. E há essas estruturas de trás do discurso. And the loss of hearing human speech E quando se deixa de ouvir a fala humana, o falar humano, has serious consequences for our humanity. ela tem consequências muito sérias para a nossa humanidade.
I found this illustrated just a few weeks ago when I was in Denmark. Algumas semanas atrás eu estive na Dinamarca. I was staying with friends who he was a pastor and his wife is slightly deaf. E eu estava ficando com uns amigos e ele é pastor e mora aí com a esposa dele e ele é pouquinho surdo. I said, I don't see your family recognizing your deafness. E eu disse para ele, a sua família parece que não reconhece a sua surdez. No, she said, because I've tried to deny my deafness. E ela respondeu, ela que era surda, ela respondeu, não, é porque eu tento negar que eu sou surda. But as a little girl, did your parents not recognize that you were deaf? E eu perguntei, e você como menininha, como criança, seus pais não reconheciam que você era surda? No, they were peasants and they were busy in the toil of every day to survive. E ela respondeu, não, eles eram trabalhadores braçais e estavam lutando para sobreviver. I said, what do you feel within you that you have to do all the time? E eu perguntei para ela, o que você sente dentro de você que você tem que fazer o tempo todo? She said, I've always felt that I've never worked enough. E ela disse, eu sempre senti que eu nunca trabalhei o suficiente. I feel that compared with other people, I have to work 150% instead of 100%. E eu sinto que comparado aos outros, eu tenho que trabalhar 150% em vez de 100%. I said, do you know where that comes from? E eu disse, você sabe de onde vem isso? Oh, I've never thought about it. E ela disse, não, nunca pensei nisso. Is it a compensation for your deafness? E eu perguntei, não seria uma compensação pela sua surdez? She began to cry. E ela começou a chorar. She said, I never thought of that. Ela disse, eu nunca pensei nisso. And I said, you know, nowadays medical science can do wonders with handicapped deaf people. E eu disse para ela, olha, hoje em dia a ciência médica faz maravilhas com pessoas que são surdas. Well, what has happened is E o que aconteceu é, that she's had specialist help. ela foi num especialista e procurou ajuda. So she hears speech as she never heard it before. Então agora ela ouve um discurso, a fala, como ela nunca ouviu antes. It's transformed her humanity. E isso transformou a humanidade dela. We take speech for E granted, nós achamos que falar é normal, but it changed her life. mas mudou a vida dela. So what happens when there's no common speech? E o que acontece quando não há um falar comum? There's a breakdown of communication. Há um colapso da comunicação. As you know, there's a mosaic of literally more than 1,000 languages in Papua New Guinea. Como você sabe, em Papua Nova Guiné há um mosaico de mais de 1000 línguas. Every mountain valley has its different language. Cada vale daqueles lá tem uma língua própria. What is the consequence of these linguistic barriers? E qual é a consequência dessas barreiras linguísticas? The cannibalism of one tribe against the other. O canibalismo de uma tribo contra outra. Who do you eat as your victim? Quem é que você come como a sua vítima? Literally, the one whose language I don't understand. Aquele cuja língua eu não entendo. Well, human indifference also produces a loss of language. E a indiferença humana também produz uma perda da linguagem. We don't cannibalize each other, Nós não canibalizamos um ao outro, but we have a phrase, I suppose you have it in Portuguese, I'm not on speaking terms with you. mas nós temos uma frase que diz, olha, eu não estou falando com ele. You know how the children play in the playground, Você sabe como é que as crianças brincam na escola? and you sulk, and I'm not speaking to you. Olha, você, não estou falando mais com você, não falo mais. Well, it's symbolic of something more than speech. E isso é simbólico de algo mais do que falar. But speech is crucial. Mas falar é crucial. And of course, what we find is that the degeneration of a culture takes place E o que nós acabamos descobrindo é que há a degeneração de toda uma cultura. when we begin to pay lip service to the old, Quando nós começamos a simplesmente reconhecer que o que é mais velho, but we've dismantled and distrust that means of communication. mas reconhecemos, mas não confiamos naquele meio de comunicação. So you hear a preacher who's repeating the same old platitudes, Então você ouve um pregador que está repetindo sempre a mesma coisa, and you yawn, e você boceja, and of course it all passes over you e tudo aquilo passa direto por você, because there's nothing to catch on to. porque não tem nada que mexe com você.
And as you know, as we mentioned, there are people who do chit-chat all the time. E como nós falamos, as pessoas que ficam só com conversinha o tempo todo, I think of the essayist Charles Lamb in England in the early 19th century. como uma pessoa, um escritor da Inglaterra no começo do século XIX, Charles Lamb, Who every day was being accosted as he rushed to work by a gossip who just had nothing to communicate, but he would get hold of the button of the coat of Charles Lamb and pin him to the pavement and start talking away with his eyes shut. Então, quando esse Charles Lamb ia todo dia para o serviço, chegava esse fofoqueiro para ele, agarrava ele, segurava ele, falava um monte de coisa com ele, com os olhos fechados. So in his desperation, Charles Lamb took a pair of scissors one day and cut the button. Então, como aquele cara sempre segurava ele pelo botão do seu casaco, Charles Lamb, no seu desespero, levou uma tesoura e cortou o botão fora do casaco. And left him holding the button E deixou o sujeito com o botão na mão. while he disappeared. E ele sumiu do mapa. That's how degeneration of communication takes place. E é assim que acontece a degeneração da comunicação. Because words don't become speech. Porque as palavras não se tornam fala ou discurso. And of course, we can think of the pathology of language in many other ways. E nós podemos pensar na patologia da linguagem de muitas outras formas. Distrust, cynicism, disbelief. Cinismo, desconfiança, não acreditar. All of these things happen to us. Todas essas coisas acontecem conosco. And we know that the Tower of Babel is repeated many times over. E sabemos que a Torre de Babel é repetida muitas vezes. That the language barriers create human barriers. Que barreiras linguísticas criam barreiras humanas. Now, says Rosenstock Hussey, we assume, as anthropologists have tended to do, E Rosenstock Hussey diz que nós aceitamos, como os antropólogos tendem a fazer, that a language is first given and then a society is formed. que é dada uma linguagem e depois a sociedade é formada. But he said no. Mas ele disse não. I think what happens is a language is given Uma linguagem, ele disse não. Eu creio que acontece é que a linguagem é dada and then a human society is fostered. e depois uma sociedade humana é procriada. And this is what John's Gospel is telling us. E é isso que o Evangelho de João está dizendo. God's language comes first, Primeiro vem a linguagem de Deus and literally all creation follows. e toda a criação segue. And as the God who spoke at the beginning, E como o Deus que falou no começo, so he spoke again on Mount Sinai to foster that covenant with his people. ele falou de novo no Monte Sinai para criar aquela aliança com o seu povo. And in 2 Corinthians 4, Paul says that the God who spoke out of darkness, E em 2 Coríntios diz que o Deus que falou das trevas, referring to the first creation, referindo-se à primeira criação, so he's entered into our hearts então ele entrou em nossos corações in communicating to us the word made flesh. e comunicando a nós a palavra que se tornou carne. But of course, language does require structures, Agora, a língua requer estruturas. requires trust, Ela requer confiança, it requires the ability to communicate, ela requer a habilidade de comunicar, it requires us to have a safe place ela requer que nós tenhamos um lugar seguro so I can communicate intimately, para que eu possa comunicar intimamente, and it also requires reflection. e ela também requer uma reflexão. And we reflect when we have safety, E nós refletimos quando temos segurança, when we can relax quando podemos relaxar and reflect. e refletir. You know, one of the wonderful things I've discovered about speech Uma das coisas maravilhosas que eu descobri a respeito de discurso, de falar, you need to cultivate solitude que você precisa cultivar a solidão, in order to speak publicly, a solitude, para que você possa falar publicamente, so that when you speak, they're the words of life. para que quando você fala, sejam palavras de vida. None of us can afford to live in the marketplace of life without spending time in the desert. Nenhum de nós vamos aguentar viver no mercado público da vida sem passar algum tempo no deserto. So it's out of reflection and meditation E é a partir da reflexão e da meditação
that we gather treasures that we can share with others in é communication. que a gente vai garimpando tesouros que a gente vai poder compartilhar com os outros através da comunicação. Well, there's so much we can say then about language. E há tanta coisa que nós poderíamos falar a respeito de linguagem. Language expresses intrinsic relationality. A linguagem expressa uma relacionalidade intrínseca. So when we have the retreat of the word, Então, quando nós temos o retiro da palavra, we have the retreat of relationships. nós temos, quando nós temos a retirada da palavra, nós temos a retirada dos relacionamentos. You know, in my culture, North America, teenagers can scarcely string a sentence together. Na minha cultura, na América do Norte, os adolescentes quase não conseguem mais formar uma sentença. It's a kind of staccato, É mais ou menos uma linguagem que é um staccato, like a machine gun. como se fosse uma metralhadora. And the bursts are interrupted by okay, okay. E aqueles pequenos tiros da metralhadora são intercalados com ok, ok. It shows all the fragmentation of relationality. E isso simplesmente demonstra a fragmentação dos relacionamentos. And of course there are scientists among us, and this is becoming a scientific world. E há cientistas entre nós, e isso está se tornando um mundo científico. And the only world they know is mathematics. E o único mundo que reconhecem é a matemática. And George Steiner, a literary humanist, said, "What I'm afraid of is there'll be a cold, dark night when one day all the language we have left is mathematics." E o George Steiner, que é um literário, disse que ele teme um dia escuro e sombrio onde a única coisa que vai sobrar vai ser a matemática. Or, of course, the language of the computer. Ou a linguagem do computador, It's becoming another form of speech que that está, isn't speech. que está se tornando outra forma de falar que não é falar. Well, the significance of God's revelation to us E a significância da revelação de Deus para nós is this blending of orality with textuality. é essa mistura de oralidade, de uma palavra oral com texto. But when we see what is the primary, is it textual or is it oral? E quando nós procuramos para ver qual é o primário, ele é textual, ele é texto ou oral? Depends who you are. Depende de quem você é. Of course, the scholar will say the oral is primitive, O estudioso vai dizer, o oral é primitivo the textual is superior. e o texto é superior. It's like saying technology is superior to relationship, O que equivale a dizer que a tecnologia é superior aos relacionamentos. because textuality is a form of technology. Porque o texto ou a textualidade é uma forma de tecnologia. But no, the speech of God is oral. Mas a fala de Deus é oral. Though there is a place for the textual, Existe um lugar para o texto, as indeed in the Ten Commandments. como por exemplo nos 10 mandamentos. And so the tension in the communication of the Word made flesh, Então a tensão na comunicação da palavra que se tornou carne that is primarily not in textbooks of theology. é que ela não está nos livros textos da teologia. It's in the orality of you and me, Está no oral entre eu e você, as the epistles of Christ, known and read of all men. que somos as epístolas de Cristo sabidas e lidas por todos os homens. So, how profound are the words? The Word became flesh and Então, dwelt among us. como é profundo a palavra que diz, a palavra se tornou carne e habitou entre nós. And so, there's so much more we could say about this. E existe tanto mais que nós poderíamos falar a respeito disso. But let me close by indicating that one of the most significant components of John's Gospel is dialogue. Eu quero terminar dizendo que um dos componentes mais significativos do Evangelho de João é o diálogo. That is to say that there's the encounter with the other, Isso quer dizer que há o encontro com o outro, for communication with the other, para a comunicação com o outro, for the purpose of union and communion with the other. para os fins de união e comunicação com o outro. So ultimately, the purpose of language is love. Então, depois de tudo, o propósito da linguagem é o amor. And this is what we see in the manifestation of the Word made flesh. E é isso que nós enxergamos na manifestação da palavra que se tornou carne. So let us reflect then and see if there are any questions before we close this evening. I know many of you are tired and Eu sei que had a muitos de hard day's vocês work. estão cansados, tiveram um dia longo no serviço, mas vamos ver se temos alguma discussão ou perguntas. And perhaps this has been a rather dense communication. I hope not. E essa tem sido às vezes uma comunicação um pouco pesada demais.
You notice I haven't said anything about Augustine or Chrysostom, Vocês notam que eu não falei nada de Agostinho nem Crisóstomo, but the significance of some of these early fathers is, and this is for pastors, e a significância de alguns desses primeiros pais, para vocês que são pastores, don't concentrate only on contemporary exegetical commentaries. não fiquem concentrando apenas nesses comentários exegéticos contemporâneos. Read the homilies of the early fathers, Leiam as homilias dos primeiros pais, and they will give you a far richer perception e elas vão te dar uma percepção muito mais of the rica density of the Word of God, da densidade, da substância da palavra de Deus. because they come from very different cultures than our own. Porque eles vêm de culturas totalmente diferentes da nossa. So they give us bifocal vision E elas nos dão uma visão bifocal, that is ancient and modern, que é ao mesmo tempo antiga e moderna. and we need them both. E nós precisamos de ambos. So the great thing about Chrysostom was E a grande coisa de Crisóstomo foi his word was his life. que a sua palavra era a sua vida. He took seriously the importance of the word becoming flesh. E ele levou a sério a importância da palavra que se tornou carne. So what he spake, he acted out. Aquilo que ele falava, ele vivia, Inspiring indeed. que é uma inspiração realmente. Well, if there are no questions, Então, se não tivermos we'll perguntas, see you tomorrow. então nós nos vemos amanhã. Judite, tem cafezinho lá embaixo para dar uma força para quem tem que chegar em casa ainda. Uma boa noite e Deus abençoe a todos vocês.